Olá, eu sou o Gustavo Natali, junto com Gustavo Hansen, e iremos apresentar agora o trabalho sobre pioneirismo inglês. A Revolução Industrial Inglesa teve início em consequência de uma série de fatores econômicos, sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Alguns desses motivos foram, por exemplo, a acumulação de capital, os cercamentos, a utilização de energias naturais, como carvão mineral, e inovações tecnológicas, tais como a máquina a vapor. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Também podemos apontar o crescimento populacional que trouxe maior demanda de produtos e mercadorias. No século XVIII, a Inglaterra tornou-se uma potência econômica internacional dominante e acumulou grandes somas de capital. Além disso, o grande número de portos naturais e rios navegáveis, muitos ligados por novos canais, significava que o consumo interno e o internacional estavam facilmente interligados. A existência de mão de obra abundante e barata foi também importante para o desenvolvimento da indústria. Desde o início do século XVIII, com a melhoria da produção agrícola, houve uma queda nas taxas de mortalidade. Ao mesmo tempo, grande contingente populacional estava sendo expulso do campo pela aproximação das terras por poderosos proprietários rurais e migravam para a cidade. Na Inglaterra, no século XVIII, coexistiam diversas formas de trabalho industrial. A indústria rural ou doméstica, que funcionava na zona rural, onde as famílias camponesas ficavam, teciam e tingiam, inicialmente para as necessidades da família, produzindo tecido de lã com rocas e teares de madeira. Com o crescimento do comércio, passaram a produzir para o mercado, surgindo o fornecedor de matéria-prima que recebia o produto acabado para ser comercializado. E também as manufaturas de fiação e tecelagem de algodão, que, embora não possuíssem máquinas, assemelhavam-se às fábricas, reunindo operários em um só local, produzindo em certa divisão de trabalho. Na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, diversos inventos revolucionaram a produção. O primeiro ramo da indústria a ser mecanizado foi a da fiação e tecelagem de algodão. Em 1767, o inventor inglês James Hargreaves criou a máquina de fiar, construída em madeira usada pela indústria rural e doméstica. Em 1769, Richard Arkwright criou o tear hidráulico, depois aperfeiçoado é usado na indústria têxtil. Nesse mesmo ano, James Watt cria a máquina a vapor. A nova energia passou a ser utilizada nas máquinas de fiar e tecer. Foi na fabricação de tecidos que ocorreram os maiores importantes avanços técnicos no início da industrialização. Em 1785, Edmund Cartwright inventou o tear mecânico, capaz de ser operado por mão de obra não especializada, o que marcou o fim da tecelagem manual. Para aumentar a resistência das máquinas, a madeira foi substituída pelo metal, que estimulou o avanço da siderúrgica. A Inglaterra contava com a abundância de ferro e carvão, matérias-primas fundamentais para a construção de máquinas e para a produção de energia. A produção de carvão aumentou devido às bombas a vapor e outras inovações tecnológicas. Na década de 1980, o surgimento da eletricidade como fonte de energia, cujo pioneiro foi Michael Faraday, anunciava uma rival que acabaria por substituir o vapor. O desenvolvimento de ferramentas de máquinas padronizadas e precisas foi outro aspecto importante da Revolução Industrial. A Revolução Industrial Inglesa fez surgir uma classe operária que se caracterizou por ganhar baixos salários e por jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas. Os operários que antes eram donos dos teares e rocas passaram a ser submetidos aos capitalistas, donos dos meios de produção.
Uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o crescimento das cidades. Em 1800, Londres chegou a ter 1 milhão de habitantes. Nessa época, o desenvolvimento industrial e urbano deslocou-se para o norte do país. Manchester foi invadida por enorme massa de operários trabalhando em condições miseráveis. Mulheres e crianças enchiam as fábricas com salários mais baixos que os dos homens. As condições de trabalho eram precárias e colocavam em risco a vida e a saúde do trabalhador, levando alguns a se rebelarem contra as máquinas e fábricas. Os proprietários e o governo organizaram uma defesa militar. O aumento das lutas operárias obrigou à criação da subsistência mínima para os desempregados. O imposto pago pela comunidade custeava as despesas. Em 1811, eclodiu o movimento Ludita, nome derivado por Land Ludlam, personagem criado para caracterizar a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Na década de 1830, o movimento cartista reivindicava o voto para todos os cidadãos ingleses. Foram criadas associações que cotizavam para pagar o enterro de alguns companheiros mortos. Em seguida, surgiram as Trade Union, sindicatos, que proibiram o trabalho infantil. O trabalho de 8 horas é o direito de greve.